Obrigado. Então, deixa eu brincar um pouco. Comportem-se, viu? Porque agora vai ficando tudo registrado. Tá certo? Então, agradeço a presença de todos, que o restante do pessoal possa ir chegando. Então, Luciana, agora é tudo com você. E nós vamos te acompanhando, sempre lembrando que as músicas, elas são como que uma prece, uma oração, por serem músicas da escolha da Luciana e por causa do magnetismo da música, que é muito semelhante, dependendo da música em si, ao magnetismo das orações, de um modo geral. Então, não é para nós ficarmos distraídos, é para nós entrarmos como que no clima propício a uma boa reunião na noite de hoje. Tá bom? Então, por favor, Luciana, e muito obrigado. Alma fraterna recorda os momentos infelizes. Parecem noites de crises em que o céu lembra um vulcão e bombam trovões no espaço. Curiscos falam da morte. Passa irado vento forte, forte, tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro, faz a enxurrada correr. Mas finda a borrasca enorme no escuro da madrugada, em noite de luz dourada, vem um novo amanhecer. A alma fraterna recorda, traga momentos felizes e o sol renasce para todos, criando novas diretrizes. Jesus chama o teu nome e vibram os anjos do céu. Pássaros cantam hosanas. Ouve o teu coração. Assim é também a vida, e atravessa as grandes provas, na estrada em que te renovas, vem um novo amanhecer. Assim é também a vida, se atravessa as grandes provas, na estrada em que te renovas, há sempre um novo amanhã.
tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Que assim seja. Obrigado, obrigado, Luciana. Que bom que nós podemos começar as nossas reuniões em meio às vibrações da música, como que nos levando, nos conduzindo para a oração, para o estudo em si. Então, que nós nos unamos, que possamos restabelecer como que a nossa equipe de trabalho, preparando-nos uma vez que vamos pensando em Jesus, no seu evangelho de amor, em Maria de Nazaré, a mãe espiritual da humanidade, e a todos os amigos de todas as esferas que de alguma forma se unem aos nossos anjos de guarda, guias, mentores, benfeitores, para que aproveitemos mais uma noite de estudos e reflexões da nossa doutrina espírita, visando o nosso preparo para o exercício da mediunidade com a segurança devida e sob as bênçãos de Jesus de Nazaré. Que nós sigamos hoje a nossa apostila, que os espíritos dos guardiões estejam sempre ao nosso lado, em cada um dos nossos lares, nos envolvendo, nos fortalecendo e possibilitando que, muito além dos estudos, algo que normalmente nós não alcançamos, a espiritualidade promova e sirva para que a nossa equipe de trabalho, a nossa família, quanto a estes estudos, ela se fortaleça e, desse modo, também estejamos preparando o nosso próprio futuro nas atividades da seara, da fé cristã e da mediunidade especificamente. Então, agradecemos a todos esses espíritos e vamos abrindo a reunião e buscando a apostila
na página 245. Obrigado a todos e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, nós estamos buscando o nosso estudo. Como vocês já podem reparar, o título é As Comunidades do Plano Extrafísico. Então, o título já nos dá uma ideia de que nós vamos ver algo, pelo menos das coisas básicas, sobre a realidade do mundo espiritual. É claro que, vivendo a encarnação atual, a imensa maioria da população encarnada mundial não tem a menor ideia sobre a realidade, vamos dizer, da vida do além-túmulo, a ciência da vida após a morte, incluindo a natureza do mundo espiritual que foge ao nosso alcance quando estamos na vestimenta física. Mas o Espiritismo, já com Kardec, obviamente, começou a nos trazer elementos nesse sentido. E, além de o Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Livro dos Espíritos, o céu e o inferno, nós tivemos a série de André Luiz, nos falando de nosso lar e de todo um conjunto de observações, descortinando para nós um pouco, alguma coisa do que é o outro lado da vida. Então, por que nós agora vamos estudar um pouco isto? Porque isso faz parte do autoconhecimento, saber quem somos e saber também de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós iremos de novo depois de mais uma desencarnação. Mas não é só por isto. Não é, vamos dizer, uma espécie de cultura espírita que já foi abordada muitas vezes. Mas a ideia de que quem trabalha na área da mediunidade, seja psicografia, vidência, seja psicofonia, incorporação, precisa conhecer a realidade por causa da movimentação. Espíritos mais preparados, tanto quanto espíritos em condições limitadas, estão do outro lado. E além de sabermos como que eles são, quem eles, na verdade, são, mas também onde que eles se movimentam. Como é que são as esferas da vida espiritual da Terra? Como é que é a transição entre as esferas? Lembrando que são esferas onde o trânsito é de baixo para cima e de cima para baixo. De tal maneira que tudo vai depender das condições morais de cada um, quanto aos desencarnados. Então, numa reunião mediúnica de assistência espiritual, às vezes é preciso trazer espíritos em condições andrajosas, infelizes, em sofrimento, que estão em determinados departamentos do mundo dos espíritos, para a casa espírita, onde está acontecendo a reunião mediúnica. E com uma ideia de acolhimento, uma ideia de libertação e depois de encaminhamento a esferas onde a vida é melhor. Então, como é que é isto
para o nosso dia a dia do conhecimento de qualquer espírita e do conhecimento dos espíritas ligados ou querendo se ligar à questão da mediunidade. Então, esse é o objetivo. Então, vamos buscando a leitura. Com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida. Vocês lembram que da vez anterior nós estudamos o capítulo sobre espíritos errantes. Lembram disso? Espíritos que estão entre uma encarnação e outra, numa espera para novos projetos de retorno ao plano físico, onde os encarnados vivem. Então, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida, associando-se aos que lhes são afins, em estado de felicidade ou de infelicidade, uma vez que cada consciência vive e evolve, no sentido de evolui, entre os próprios reflexos, como consequência dos atos cometidos na existência que ora finda. Emmanuel acrescenta igualmente: o reino da vida além da morte não é domicílio do milagre. Passa o corpo, entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra por ocasião da desencarnação. Lembrando que é sempre importante a valorização de qualquer existência física em corpo biológico, e como lembra Leon Denis, é sempre importante nós sairmos de uma vida ao desencarnarmos melhores do que quando nós aqui entramos, para nós termos uma ideia do sentido da própria reencarnação. Nós reencarnamos para quê? Para muitas coisas, mas o conjunto destas coisas são aquele conjunto para que nós evoluamos, saindo da existência última melhores do que quando nós entramos nesta mesma. Em termos de quê? Em termos de aspectos materiais? Não. Em termos de questões morais. Menos vícios, mais virtudes. Mas nós só vamos conseguir obter isto estando conscientes, trabalhando a educação dos sentimentos, a reforma íntima, algo tão, vamos dizer, comentado na literatura espírita, mas muito pouco valorizado, muito pouco praticado de fato. É claro que não há urgência, não há pressa, porque temos a eternidade. Não é? As nossas vidas são para sempre. Mas não é verdade, pensando um pouquinho, que quanto mais cedo nós nos desvencilharmos das nossas fraquezas e imperfeições e adquirirmos os elementos vivos do progresso espiritual, que se tornam patrimônio moral de cada um. Então, aqueles que não conhecem o Espiritismo podem naturalmente apresentar dificuldades de uma velocidade melhor nesse sentido. Mas os espíritas, os que têm as noções básicas da doutrina espírita, têm, assim, possibilidades melhores e, de certo modo, uma obrigação, em termos de que, na medida que nós ganhamos
o conhecimento ele nos sirva para a agilidade do progresso. Do contrário, nós vamos voltar para o mundo espiritual com as mesmas limitações que nós saímos de lá e viemos de novo para cá. Então, é um convite natural da espiritualidade. Se vocês forem ler, fica a dica, a sugestão para os amigos. Se vocês buscarem o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, como é que se chama esse tal capítulo? Sede perfeitos. Vocês podem ler ou reler uma página linda, talvez a mais extraordinária desta obra de Kardec, sobre o homem de bem. Essa leitura ela pode ser feita ainda hoje e uma vez por semana ou uma vez por mês, porque tudo aquilo é bom que nós saibamos e que nós nos recordemos periodicamente, porque é frequente nós fazermos a leitura de capítulos de livros diversos. Quando fazemos a leitura, refletimos, aproveitamos. Tudo vai construindo o nosso tesouro, mas é comum esquecermos, perdermos de vista, distraídos no dia a dia dos cometimentos comuns. E se nós perdemos de vista, nós esquecemos que existe uma bússola a nos guiar para o progresso efetivo dos nossos espíritos. Então, todos devem ter o livro, e esse é um capítulo lindo, todo ele, mas a mensagem, O Homem de Bem, de Allan Kardec, é uma obra-prima para as nossas reflexões. Seguindo, o reino da vida além da morte não é domicílio do milagre. Passa o corpo, entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Olha a importância da literatura espiritista, das leituras da literatura, para que nós tenhamos melhores noções de tudo. E com noções melhores, nós queiramos conscientemente irmos fazendo o progresso através das aquisições morais, em teoria, para transferi-las para a vida, a prática do dia a dia. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Porque pensamento é tudo. Não é verdade? Somos o que nós pensamos. Existimos porque pensamos. Kardec, nossas almas estão onde os nossos pensamentos estiverem. A residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações mentais. Atravessando o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. Então,
nós vamos vendo isso, a princípio, no livro Justiça Divina, como está ali embaixo, no capítulo Perdoados, mas não limpos. Item 1, página seguinte. Características gerais das comunidades espirituais. As doutrinas materialistas negam a possibilidade da vida após a morte do corpo. Até mesmo para algumas escolas espiritualistas, o assunto é considerado de forma bastante confusa, sem muita lógica. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro de além-túmulo. E isso é muito natural. Seja qual for a importância que ele ligue à vida presente, não pode deixar de considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a qualquer instante, nunca se achando ele seguro quanto ao dia seguinte. Que será dele após o instante fatal? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna à razão. Por mais despreocupado que seja o homem nesta vida, chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e involuntariamente espera. Outro ponto não menos importante diz respeito à preservação da individualidade após a morte. Essa é uma questão importantíssima, né? No sentido de que não é como alguns pensam, que todos vão se fundir do grande todo e vamos perder a individuação. Nada disso. Indaga Kardec a respeito. Com efeito, de que nos adiantaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral devesse perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas dos que defendem o nada. Admitindo-se, portanto, a ideia da existência, sobrevivência e individualidade da alma, a doutrina espírita ensina também. Primeiro, que a sua natureza é diferente da do corpo, visto que separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois é passível de alegria ou sofrimento, sem o que seria um ser inerte, e de nada nos valeria possuí-la. Isto posto, tem de se admitir que essa alma vai para alguma parte. Que vem a ser feito dela e para onde vai? A resposta à pergunta do codificador é facilmente obtida nas comunicações mediúnicas usuais da casa espírita, que demonstram, entre outros, a sobrevivência e a individualidade dos espíritos. As condições boas ou mais em que estes se encontram, decorrentes do uso do livre-arbítrio quando encarnados, e detalhes a respeito da vida no plano espiritual, assim resumidas. O mundo espiritual comporta várias regiões, chamadas esferas vibratórias, no dizer do espírito André Luiz, compostas de níveis ou planos evolutivos, nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio ou grande porte, genericamente denominadas colônias espirituais, também chamadas cidades astrais. As comunidades espirituais do plano físico são constituídas de espíritos que apresentam
semelhanças de aptidões, gostos, as relações entre eles estabelecem a existência de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Então, nós temos uma relação grande entre as características das esferas e a natureza dos espíritos que nelas vão viver. Então, nós aprendemos a hierarquia dos mundos, nós aprendemos a hierarquia das esferas de cada mundo, sobretudo as da Terra, tanto quanto a relação disto com a natureza espiritual de cada um e das coletividades que vivem do outro lado. E uma curiosidade também útil para se lembrar é a ideia de que isto não é só para os desencarnados, isto é também para os encarnados. Por quê? Porque quando estamos em vigília, estamos bem atrelados ao corpo físico. Mas todas as noites, quando nós dormimos, já vimos isto antes, nós temos um lugar, nós temos uma inclinação, nós temos um espaço em qualquer uma dessas esferas para nós passarmos as horas em que o corpo naturalmente está em repouso. Então, essa questão dos lugares no próprio planeta Terra, na erraticidade, isto também é válido para os encarnados. Tem pessoas que, quando adormecem, sobem, um pouco ou bastante. Tem aqueles que, quando adormecem, ficam no umbral médio, na vizinhança, aliás, da própria casa, do próprio corpo, sozinhos ou acompanhados. Mas uma grande parte, quando adormece, desce para umbral inferior, trevas e regiões abissais. Por quê? Pela natureza dos espíritos, uma natureza muito heterogênea, muito diversa. Por isso que há de tudo. Aqueles que, quando acordam, estão vindo de baixo, do meio ou de cima. Tudo depende de quem é quem. Então, isso serve para, após as desencarnações, como isso serve para a vida habitual do encarnado. E serve esse conhecimento também na reunião mediúnica, porque há trânsito de espíritos que estão como que coordenando ou estão para serem atendidos, é um sobe e desce. E isso é natural, nós precisamos conhecer isto. Enfim, repetindo um pouquinho, as comunidades espirituais do plano extrafísico, que é o mundo espiritual, são constituídas de espíritos que apresentam semelhanças de aptidões / gostos. As relações entre eles estabelecem a existência de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Lembram do capítulo sugerido, Evangelho, sede perfeitos. Assim, as regras da vida em sociedade são estabelecidas de acordo com o grau de moralidade e de conhecimento dos seus habitantes. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade. Autoridade que eles exercem por uma ascendente moral irresistível. Entre os espíritos superiores,
essa ascendência moral é natural, sempre de natureza benéfica, de respeito ao livre-arbítrio de cada um. Tais condições não se observam, porém, entre os espíritos inferiores, que usam da inteligência ou da imposição da vontade para serem ouvidos, ou, em certas circunstâncias, para subjugarem, ignorando que toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. Isto é escravidão no mundo dos espíritos, extremamente comum. Nas esferas dos poderes inferiores, por espíritos inferiores na escala evolutiva, dos quais o planeta Terra está cheio. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Ele está se referindo aqui, como eu tinha lembrado, à escravidão no mundo espiritual. As comunidades espirituais podem, a rigor, ser classificadas em 3 grandes categorias, segundo as condições espirituais dos seus habitantes e as características do ambiente onde se encontram inseridas. Comunidades de sofrimento e dor. O umbral, como se fosse uma questão intermediária, e as comunidades devotadas ao bem. Então, comunidades de sofrimento e dor, trevas e regiões abissais. Nesse umbral, nós podemos pensar no umbral inferior, onde nós vimos André Luiz viver durante um punhado de anos após a desencarnação. Mas também existe um umbral médio, que é o nosso entorno, nos lares, nos hospitais, nas ruas, nas instituições humanas dos encarnados. Os desencarnados por ali em trânsito ou ajustados aos encarnados desses lugares, aquilo também é umbral, só chamamos de umbral médio. E as comunidades devotadas ao bem seria o umbral superior, como nosso lar, e todas as cidades astrais em torno do planeta Terra inteiro, a esfera de arte, cultura e ciência, a esfera do amor fraterno universal e a do governo da vida, numa outra divisão, que nós já também vimos algumas vezes por aqui. Então, no item 2, comunidades espirituais de sofrimento e dor. São constituídas, em princípio, por 2 grupos distintos de espíritos. Os que, a rigor, são qualificados de sofredores, ainda que não se deem conta da situação. Revelam expressiva inferioridade moral, percebida nas expressões fisionômicas, nos gestos, palavras e atos. Integram as chamadas comunidades abismais ou de sombras. B, os que são portadores de diferentes viciações, porém não tão superlativas quanto as anteriores. Formam um vasto e heterogêneo grupo que compõe as comunidades do umbral inferior. As características gerais de ambos podem ser assim delineadas: predomínio de paixões inferiores, há ações maldosas, brigas, intrigas, desarmonias variadas
e perturbações generalizadas. Ociosidade e preguiça são comuns. Muitos habitantes se comprazem em subjugar o próximo, instituindo o trabalho escravo ou imposição autoritária da vontade, fato que produz ou que conduz a processos obsessivos de desencarnados para desencarnados. Os obsessores e dominadores mantêm controle mental sobre aqueles a quem subjugam pelos recursos da hipnose e das chantagens emocionais. Uso de palavras articuladas na comunicação interpessoal, de forma semelhante à utilizada no plano físico. Volitação restrita, quase inexistente, e quando ocorre, não há deslocamentos significativos, permanecendo nas proximidades do solo. O comum é o uso das pernas e dos pés. O acesso às regiões mais elevadas está temporariamente interditado, em razão das limitadas condições vibratórias desses habitantes. E por que isto? Porque, sendo espíritos com essas características, o perispírito deles é um perispírito mais grosseiro. Quanto mais grosseiro, mais massivo; quanto mais massivo, mais atraídos para baixo pela gravidade. Então, há como que todo um paralelismo entre em que esfera cada filho de Deus na Terra pode alcançar, pode viver a maior parte do seu tempo, tanto desencarnados, como durante o sono. Porque os princípios são exatamente os mesmos. Muito bem, a natureza não revela beleza. Há predomínio de cores fortes e sombrias. Uma espécie de névoa envolve a região. As árvores e os animais são estranhos, diferentes, feios, sem viço. O relevo apresenta aridez e aspereza, sendo que o solo é desprovido de verdor. Não se encontram paisagens harmônicas. Há muitos vales permeados de cavernas, grutas, abismos, pântanos. As cidades possuem edificações bizarras, com predominância de tons berrantes. As músicas exóticas e irritantes são usuais. E aqui uma brincadeira, uma lembrança de que toda essa diversidade quanto à música nós temos aqui no plano físico. Então, existem músicas encantadoras, músicas de uma condição intermediária, e existem tipos de músicas muito conhecidas por todo o mundo, no Brasil, sobretudo, e que são músicas ruidosas. São músicas sem uma arte mais bela e iluminada, como muitas têm. Então, isso é para nós nos lembrarmos que na vida cotidiana dos encarnados nós temos de tudo. Por quê? Nesse contexto dos encarnados, encarnados nós temos de várias naturezas, que têm seus gostos, suas preferências, suas afinidades. Então, existem hábitos individuais e coletivos que traduzem elementos muito nítidos sobre
quem é quem, sobre a condição espiritual de cada um, pelas afinidades que apresentam com as questões humanas, com as questões espirituais. É uma diversidade muito grande. Tais comunidades exercem influência direta e contínua sobre os encarnados. Então, meus amigos, nós já conversamos outras vezes sobre tudo isto. Que ambientes humanos são saudáveis? Fechados entre paredes ou em reuniões ao ar livre? E, pelo oposto, quantos e quantos ambientes fechados ou abertos são nitidamente de um padrão um pouco melhor, outros muito melhores. E o que isso traduz? A condição dos que tenham vida neles, afinidades entre si para estarem em coletivo nesses lugares tão diferenciados no dia a dia do nosso mundo. Item 3, o umbral. Trata-se de zona escura que se inicia na crosta terrestre, espécie de região purgatorial, caracterizada por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de almas irresolutas, ignorantes e desesperadas em graus variáveis. Tudo isso tem a ver com a reunião mediúnica. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de se estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Pois o umbral está repleto de desesperados, é zona de verdugos e vítimas de exploradores e explorados. Apesar da desolação e da desarmonia reinantes, as comunidades constituídas de espíritos sofredores e desarmonizados não se encontram abandonadas. Devotados benfeitores, alguns de alta hierarquia espiritual, ali se encontram, em periódicas visitas de auxílio e amparo. Muitos desses benfeitores encontram-se, inclusive, instalados em plenas regiões abismais e umbralinas, em edificações denominadas núcleos ou postos de auxílio, realizando trabalho sacrificial de amor ao próximo. Muito bem. E, por último, comunidades devotadas ao bem. As sociedades beneméritas do além são constituídas de grupos de espíritos ligados entre si por simpatias mútuas ou por interesses comuns. Os seus habitantes apresentem
gradação de conhecimento e de moralidade. Apresentam, mas todos demonstram necessidade de auxiliar o próximo, sentimento manifestado de forma inequívoca nos estudos, trabalhos e inúmeras atividades que realizam. Tais comunidades estão usualmente localizadas em planos elevados ou em regiões de transição fronteira, situadas acima do umbral e dos abismos. Contudo, acham-se espalhadas por todos os locais de sofrimento e dor, nos agrupamentos denominados postos de auxílio, ali executando atividades de esclarecimento e orientação aos trabalhadores locais e prestando auxílio direto aos espíritos sofredores. Nessas comunidades benfeitoras, as regras da administração têm como base a natural ascendência intelecto-moral dos seus dirigentes. Outras características podem ser assim especificadas. Labor intenso em todos os setores. Os habitantes têm livre trânsito nas comunidades similares e nas esferas inferiores. Em decorrência do grau de evolução moral e intelectual, alguns trabalhadores são levados periodicamente a visitar regiões elevadas para estágios de aprendizado. A volitação é locomoção comum, mas também utilizam outros meios de transporte, terrestre e aéreo, operados por máquinas, como vimos em nosso lar. Mas, se assim preferirem, nada os impede de caminharem com o auxílio das pernas e dos pés. A comunicação é realizada por via mental ou pela palavra articulada. As edificações públicas e particulares primam pelo bom gosto, simplicidade e utilidade. Há escolas, ministérios e outros órgãos públicos, centros de estudo e pesquisa, bibliotecas, templos religiosos, setores de lazer e recreação, torres, hospitais, setores de recuperação e de reequilíbrio. A natureza é rica e bela, contendo colorido e luminosidade próprios, que causa admiração. Há rios, lagos, oceanos, cascatas d'água, montanhas, campos, planícies, planaltos, florestas, bosques. A vegetação, árvores, flores, arbustos retratam o harmonioso equilíbrio mental dos seus habitantes. Há animais que compartilham a companhia dos humanos, sendo por estes estimados, havendo alguns que participam de tarefas beneméritas, quais sejam resgate, vigilância. A influência espiritual aos encarnados e desencarnados é indireta, respeitando-se necessariamente o livre-arbítrio de cada um. Muito bem, meus amigos. Então, esse foi o capítulo da noite de hoje e nós vimos, então, ele inteirinho. O título, como estamos lembrando, as comunidades do plano extrafísico, claro que do planeta Terra. Lembrando que cada mundo tem suas características em cada época do universo. Então, nós precisamos mesmo conhecer o nosso mundo, para que também, quando trabalhamos como médiuns, estas realidades podem ser aparentes,
E nós temos que nos habituar com esse conhecimento no dia a dia das tarefas mediúnicas. Enfim, esta era a nossa etapa de hoje. Então, o que eu penso de nós fazermos agora? Nós aproveitarmos que temos alguns minutos e aqueles que quiserem trazer alguma observação, alguma questão, abra o microfone e fique à vontade, naturalmente, sobre o tema da noite de hoje. Tá bem? Então, é verdade que o Isso. texto da apostila, ele é muito claro, muito claro. Leandro, boa noite, meu amigo. Você levantou a mãozinha? Levantei. É porque aproveitar o assunto, até peço perdão aos colegas, eu só pude chegar agora do trabalho, mas para comentar uma vez, um relato assim, eu não sei se esse local onde a gente teve a oportunidade de vislumbrar, né, seria em um grau médio ou superior, como o professor comentou, mas era muito curioso porque tinha muitos detalhes. Eu cheguei a comentar com um professor uma vez, foi durante uma das nossas sessões de fluidoterapia infantil. Foi uma visão muito intensa, assim, e muito nítida, rica em detalhes, né? Começou a visão, assim, a gente foi levado para um lugar que parecia ser uma praça que tinha muitas flores, muito verde, assim, e tinham pessoas que estavam passeando. A impressão que eu tive que era realmente uma praça. Mas devagarzinho eu fui vendo os detalhes. Tinha esse ambiente, ele parecia uma estufa na forma de uma pirâmide de vidro. E aí as pessoas ali, elas estavam como se fosse num ambiente de tratamento, de reharmonização. Então tinham tratamentos com efeitos de luzes, com música. Então tinham pessoas assim tocando, tinha um coral, parece, no ambiente. Tinha o efeito de luz era muito curioso porque à distância a gente via aparentemente me pareciam prédios, né, muito altos assim. E a luz ela refletia do alto desses prédios e passava por entre as pessoas assim em fachos de luz colorida. E a impressão que eu tive, eu não lembro de detalhes das pessoas em si, né? Mas existiam sempre mensagens. Eu percebia um detalhe, vinha uma explicação. E a explicação que vinha era que todos recebiam tratamentos de forma gratuita, né? Assim, muitas vezes sem nem a gente pedir, a gente recebia um tratamento só de estar entrando em contato com esses fachos de luz. E isso foi a custo de muito trabalho, muito esforço da parte dos habitantes desse ambiente. E eles falavam assim que tinha a orientação assim que tudo era calculado matematicamente e tinha muito a ver com astronomia, porque é como se esses ambientes eles captassem a luz de estrelas diferentes do local onde eles estavam. E essa luz ela trazia um tratamento. E num intervalo assim de minutos, né, que a gente estava lá na fluidoterapia, foi uma enxurrada de informações. E aí, à medida que eu lembrava da visão, eu lembrava de mais detalhes, como se fosse vindo aflorando, né? E assim, eu lembro que existia uma equipe de saúde que a vestimenta deles era bem curiosa. Eram jalecos brancos, mas existiam muitos detalhes em dourado. E eles conversavam, eles tinham pranchetas assim, e eles conversavam com os pacientes, mas ao mesmo tempo eles também conversavam com
a impressão que eu tive que eram espíritos em outros níveis espirituais, como se eles tivessem uma mediunidade muito intensa, assim, lá onde eles estavam. Era uma mediunidade no mundo espiritual, né? Uma coisa mais curiosa nesse aspecto. E, assim, eu tentar resumir mais um pouco, porque era muita informação. Teve um momento que eu perguntei, assim, mentalmente, né? Onde que estavam os sofredores nesse ambiente? E eles nos mostraram um ambiente de subsolo. Era uma espécie de um complexo, assim, e esse subsolo era o local onde existia a vibração mais inferior, alguma coisa assim. Mas a luz vinha para cada um desses lugares, assim, esses ambientes de tratamento, né? Através de uma espécie de... o mecanismo lembra um pouco a fibra ótica, né? Eram uns materiais diferentes que a luz chegava até lá embaixo. E teve um momento que eles me mostraram um mural muito grande, assim, e aí que eu tive uma ideia de que poderia ter alguma relação com os egípcios, porque a forma que eles talharam assim, a imagem no mural era muito parecida. Aquela forma de virar, as pessoas viradas de lado, né? A forma artística muito parecida. E só que era curioso porque tinha assim a imagem de Maria, mãe de Jesus, muito grande, e eles cultuando ela como se ela fosse uma divindade, assim. Então mas eu perguntei, mas por que Maria? E aí veio a orientação de que Maria havia, em algum momento, eu não sei, né, ensinado o verdadeiro valor do amor para eles. Era uma coisa bem específica, assim, eu achei muito curioso. O portal, a Maria descrita, talhada nesse mural gigante, assim, mas como pelo nível artístico bem característico, assim, né, dos egípcios, assim. E no final eles comentaram, assim, que era para a gente ter como se fosse uma ideia de como, o que poderia nos aguardar no futuro se a gente continuasse se esforçando, trabalhando, né, e que é extensiva a todo o grupo da fluidoterapia, aos seres humanos, né? É como se fosse uma ideia de um ambiente de alegria, né, de auxílio, de proteção. É isso. Tem mais detalhes, mas é que para não ficar muito tenso, né? Uhum. Essa reunião de fluidoterapia, onde você enxergou essas coisas, foi recente ou é já mais antiga? Professor, já tem um bom tempo, viu? Deve ter um ano, alguma Tá. coisa assim. Foi num dia foi uma época que eu estava muito cheio de trabalho, aí parece que como se fosse eu não sei, Uma né? compensação. Uma compensação, talvez. Tá bom, muito bacana, Leandro. É claro que a tua descrição, ela nos faz lembrar de nosso lar, onde nós aprendemos que nesta colônia, supostamente relacionada à cidade do Rio de Janeiro, ela tem vários aspectos que você comentou, sobretudo os jardins, a natureza. Hoje nós vimos a leitura até dos animais de estimação, que auxiliam os humanos. Agora, nós temos, evidentemente, esferas de todo tipo de natureza. E, claro, algumas muito mais belas, puras, né? Para os espíritos de uma natureza de maior progresso espiritual. Não é? E o bacana é que existe fluxo, trânsito entre as esferas, apesar de que também existe proteção, para que as esferas não sejam invadidas por quem não tenha o direito de adentrá-las. Nós também vimos isso em nosso lar, quando uma senhora aparentemente simpática
Estava André perto de uma cerca em nosso lar, ao lado de um guardião, de um espírito encarregado da proteção da colônia. Ela pediu para entrar e o André Luiz, de muito boa vontade, já foi abrindo. E aí o espírito que tomava conta diz: alto lá, André, ela não pode entrar. Mas é que André Luiz não enxergava o jeito desse espírito. E o guardião, sim. Até que ele atua no alto da cabeça de André, e André leva um susto, porque passa a ver as condições precárias desse espírito. E aí eles dois dizem: não, a senhora não pode entrar. Ela se volta, esbravejando, reclamando. Então, tudo isso é importante nós conhecermos, por vários aspectos, mas muito por causa do autoconhecimento, que isso também é, e em relação às reuniões mediúnicas, onde há trânsito tanto de desencarnados, bons e maus, como há trânsito de médiuns desdobrados, subindo para se recompor, descendo para sintonizar com espíritos trevosos ou abissais, para que, a partir desse acoplamento, eles possam ser aqueles que vão se manifestar nas reuniões para o devido encaminhamento, acolhimento, encaminhamento. Então, é que nós estamos muito distantes de tudo isso quando estamos encarnados. Ainda bem que, conhecendo um pouco do Espiritismo, o Espiritismo abriu esse conhecimento para os seus alunos, estudantes, aprendizes. Porque, se nós pensarmos bem, o mundo inteiro desconhece isso. A grande maioria, que só vai lidar com o mundo espiritual cada vez que desencarna. Enfim, muito obrigado, Leandro. Valeu. Alguém mais gostaria de colocar alguma questão? Fique à vontade. Bruna, por favor. Sim, eu gostaria de saber se os seres passam por estas diversas comunidades para a evolução e para aprendizado, ou se são atraídos pela energia que devotam. Pode repetir, Bruna, para eu entender melhor? Sim, eu estava a perguntar se todos os seres, para evolução e aprendizagem, têm que passar por estes dois planos, ou se não necessitam e são, portanto, atraídos só pela energia que emanam e daí ir para o local da sua energia. Ou obrigatoriamente têm que passar por estes dois planos para a aprendizagem e evolução. Bruna, eu acho que até essas duas questões, elas têm um sincronismo, não é? Não existe nada obrigatório. O que é obrigatório é por mecanismo de lei. Lei da natureza, lei da evolução, do progresso, lei de causa e efeito. E quanto às necessidades de cada um, porque tudo isso é muito particular. Cada espírito é um espírito, cada um teve a sua longa jornada evolutiva até uma determinada condição, sendo hoje encarnado ou desencarnado, não é? Sempre ocorre o melhor para cada um, porque Deus é um Pai de amor. Então, tudo que como que ajude no progresso, a pessoa tendo acesso, ela pode ser convidada, ela pode fazer uma oração e solicitar, porque soube de um departamento onde a vida ela é mais aparentemente própria para si, ou onde estejam os seus amores,
os seus familiares, os seus afins. Então, e tudo isso tem a ver com vibração, com pensamentos e sentimentos. Sim. Então, nada é aí, vamos dizer, assim, disposto pela força, a não ser pela lei das afinidades, pelo amor, pela fraternidade. Então, cada um tem o seu melhor lugar, porque se preparou, se dedicou e alcançou aquela condição. O problema é que o nosso mundo é muito inferior, muito mais do que nós imaginamos. E aí nós ficamos sabendo que nós vamos levar um tempo muito longo para que as nossas mudanças interiores nos abram as portas para esferas melhores. Porque tudo é regido por lei de amor, justiça e caridade. Enfim, vamos refletindo. Tá? Tá. Obrigado, viu, Bruno? Posso colocar outra Então, pergunta? outra pergunta? Por favor. Os seres que já não necessitam reencarnar é porque já evoluíram o suficiente ou existem seres criados perfeitos? Repete, porque eu não compreendi direito algumas palavras, por favor. Os seres que já são, pronto, já não necessitam de reencarnar é porque já evoluíram o suficiente ou há seres que foram criados perfeitos e não nunca reencarnaram? Bruna, essa é uma questão básica. Os que não precisam reencarnar em mundos como a Terra e já haviam vivido aqui, é porque evoluíram de tal forma que não necessitam mais de reencarnações para qualquer progresso adicional. Certo, mas Por outro lado, oi? não, eu perguntei isto porque assim, isso era o que eu pensava, doutor. Agora, eu não sei se há seres que nunca precisaram de reencarnar. Muito bem. Então, existe isso. Nós vimos isto da outra vez. Quem são os seres que não precisam de encarnações em mundos materiais como a Terra? Ok. Aqueles que evoluíram em linha reta. Aqueles que foram também, como todo mundo, criados simples e ignorantes, foram progredindo no mundo espiritual, nunca deram margem ao orgulho, o egoísmo e a vaidade, e continuaram tão somente no mundo espiritual de qualquer das muitas regiões do universo. Mas aqueles que se deixaram envolver por determinados sentimentos, escolhas, pensamentos, ideias, se tornaram aqueles que precisaram de nascer, reencarnar em mundos como o nosso. Então, a imensa maioria do universo nunca precisou de mundos como a Terra, de vidas como as nossas. Isso aqui não é referência de mundo. Isso aqui é um caso, como milhões de outros também, mas um caso à parte. Nós vimos um pouquinho dessas reflexões da outra vez, e pode ser que um dia nós possamos abrir um parênteses na própria apostila, que nós estamos seguindo à risca, porque convém fazer assim. Tudo que está nela nós precisamos ver, é útil na nossa formação, mas podemos um dia conversarmos sobre outras questões, como essa que você lembrou agora há pouco. Então quer dizer que nós somos seres à parte.
Seres raros. Nós fazemos parte do grande todo, mas de um tipo de natureza de ser humano, de espíritos, que faliram. E uma vez esse tipo de falência exige reencarnações em mundos materiais com corpos biológicos massivos, Mais como é o densos. nosso caso. Quer dizer, não aprendemos o suficiente nem evoluímos o suficiente. E aí é uma questão que foi, de alguma maneira, comentada antes. Todo progresso conquistado por alguém traz um benefício, até que vai chegar a hora que, por exemplo, nós que falimos, nós que saímos, eu vou de novo lembrar essa expressão, do sistema para o antissistema, um dia voltaremos e não precisaremos mais desse processo longo, repetitivo de novos e novos corpos físicos para novas reencarnações que são anos letivos de uma grande escola. Cada encarnação é um período letivo. Só que a escolaridade é muito longa. Depois Pelo reprovamos muita fato... vez? Oi? Reprovamos muita vez? Problemas, claro. Não, eu digo que chumbamos muita vez. Fala devagarinho que eu não entendi ainda. Estou a dizer que chumbamos muita vez. Reprovamos Chumbar. muitas vezes. Não ouvi. Reprovando. Ah, sim. Muitas vezes. Mas dependendo de uma reprovação, você precisa entrar no tipo de evolução que nós temos feito por necessidade evolutiva, até que nos livremos dos vícios morais. É a mesma questão examinada de outra maneira. Se você se torna virtuosa com plenitude, você não precisa mais disso. Se você vem em missão, como foi o caso de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré vem de Sírios, uma estrela linda, mas ela foi convidada por Jesus para uma missão especialíssima. Ela não tem nada a ver com esse mundo para precisar reencarnar aqui. Nem ela, nem José da Galileia, nem João Batista, de certo modo. Convidados para as questões mais relevantes da história do planeta, dirigido por ele. Então, ela jamais reencarnará de novo. Missão única, específica, que talvez um que outro não tenha atinado. Ela como mãe de Jesus. Esse é um outro assunto para nós vermos outro dia, por causa do adiantado da hora. Mas muito bem, Bruna, porque as suas questões também sejam outras. Então, vamos embora? Vamos dar boa noite. Cadê a Luciana? Oi, Luciana, está por aí? Eu não a vejo. Será que ela precisou sair? Talvez. Então, deixa eu brincar um pouquinho. Quem é que vai cantar? O Wendy? Não, né? Nem pensar, né? Então, está. Vamos fazer assim. Vamos fazer a nossa prece e vamos encerrar como de costume. Eu só queria comentar com vocês uma ideia que me ocorreu
hoje, conversando com alguém aqui do grupo, nós estamos quase no final da apostila número 1 da FEB. De novo, terminando essa, vamos para a número 2 e vamos vê-la toda. Então, nós tínhamos feito até agora uma reunião por mês para o treinamento prático da vidência e da psicografia. Então, agora que nós já estamos juntos há mais tempo, já estudamos boa parte da apostila número 1, eu estava aqui pensando de nós, então, fazermos segunda-feira sim, segunda-feira não. Uma sem, como hoje, e a próxima, na próxima, 28 de outubro, com. A outra sem, depois com. Pensem nisso, se todos acharem válido, nós deixamos isso combinado. Por quê? Porque, além de toda uma bela teoria, nós temos que progredir no treinamento mediúnico. Tá certo? E o treinamento exige prática. E para essa prática, tempo, agenda. Então, vamos pensar nisso. Então, já estejamos preparados para que na semana que vem, se eu me esquecer, vocês me recordam. Tá bom? Então, meus amigos, nós vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga, aqueles que nos brindam com as suas presenças, nos orientando, nos acompanhando, assistindo, protegendo, e toda a nossa gratidão a eles que deixam tudo de lado e vêm participar conosco por aqui. Que Jesus recompense todos eles e que todo o nosso fluido oferecido desde a prece de abertura, desde as canções que a Luciana trouxe para nós, que tudo isso ajude nas vítimas de todos esses grandes males coletivos que a humanidade vem apresentando. Quanto aos suicídios, aos abortos, à miséria, à fome, às doenças graves e, sobretudo, às guerras, à violência que temos visto em tantos lugares no dia a dia. Então, que nós possamos ter um bom final de noite e combinarmos para a próxima segunda-feira a nova reunião. Talvez nos vejamos na prece pela humanidade em qualquer dia da semana ou na quinta-feira na reunião da fluidoterapia infantil. No mais tardar, segunda que vem. Muito obrigado, então, queridos. Uma bela noite, estrelada, linda, para todo mundo, como sempre. Boa noite a todos. Tchau, Boa gente. noite. Fiquem com Obrigada. Deus. Boa noite. Tchauzinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite.